Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. É mais um momento especial aqui no nosso programa Palavra Viva, e eu tenho certeza absoluta que Deus, ele tem uma palavra, que Deus, ele tem algo vindo dos céus para nossas vidas, todos os dias. Então, todos os dias, devemos estar gratos, devemos estar contentes pelo fato de estarmos vivendo. É bem verdade que os dias que estão acontecendo na Terra são dias maus. É bem verdade que a alegria tem fugido de muitos corações, mas também é verdade que o Senhor Jesus, ele está disposto a restaurar, ele está disposto a devolver a paz e a alegria aos nossos corações. Só podemos ser felizes, só podemos ter paz se o Senhor Jesus estiver presente nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande, grande é o nosso Deus. Todas as vezes que nós temos o privilégio de estarmos meditando sobre a palavra de Deus, são momentos muito especiais, né? Porque estamos atentos, estamos sendo ministrados pela palavra mais poderosa que existe. Não existe palavra mais poderosa. Não existe palavra que se compare à palavra de Deus. As palavras que estão escritas nas Sagradas Escrituras. São palavras que somente de estarmos lendo, nós temos incentivado a todos que têm ouvido, né? A todos espalhados nos 4 cantos dessa nação que têm ouvido o nosso programa, nós temos incentivado, né, essas pessoas a estarem lendo a palavra, né? Somente o fato de ler a palavra, mesmo que não entendamos completamente, né, a nossa alma, ela vai ser ministrada, né? Faça um teste. Comece a ler as Sagradas Escrituras. Se de repente você tem alguma dificuldade para ler, ou de repente não é muito chegado na leitura, coloca lá no YouTube o Cid Moreira, né? Coloca lá a Bíblia Falada, Cid Moreira, né? Coloca lá o livro de João. Você pode ouvir, né, a narração, a leitura da Bíblia, com uma das vozes mais ungidas do Brasil, uma das vozes mais lindas, né? A voz de Cid Moreira. Você pode ouvir a palavra de Deus na voz, né, de Cid Moreira. Então você vai perceber, faz esse desafio, começa a colocar a Bíblia falada na sua casa, começa a ler a Bíblia. Você vai ver que somente o fato de você ler, né, isso vai mudar, vai começar gradativamente, né? Talvez você não perceba muita mudança no primeiro dia, segundo dia, mas continua fazendo isso, né? E você vai ver que a sua alma, ela vai sendo ministrada, né? Assim como o nosso estômago, ele necessita de alimento todos os dias, né? A nossa alma, o nosso coração, né? O nosso cérebro, ele precisa da palavra de Deus para que ele possa funcionar perfeitamente. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Hoje é mais um dia, né? É mais um momento todo especial. E nós estaremos meditando. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado se você ficar até o final dessa programação, ou se você vê uma parte, né? A quantidade que você vê é a quantidade que você vai ser abençoado. E não somente você vai ser abençoado se você ouvir esse programa Palavra Viva, mas
qualquer outro programa que fala da palavra, né, com autoridade, que fala da palavra viva, da palavra da Bíblia. E momentos também de leitura. Você pode ler 1, 2, 3, 4. Nós estamos sugerindo que você comece a ler o livro de João, né, que é o quarto livro do Novo Testamento, que a Bíblia é dividida em duas partes, o Novo e o Velho Testamento. E nós estamos incentivando, porque temos a certeza absoluta, né, que Deus ele vai abençoar. Nós estamos também proclamando, através desse programa, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. E ele vai voltar, né, em busca de uma igreja, de um povo, dos seus escolhidos. Então Jesus está voltando e ele está interessado, né, em nos levar para junto dele. Porque Jesus, ele não é como os homens. Os homens, quando enriquecem, ou os homens quando estão numa situação boa, eles muitas vezes esquecem da sua família, esquecem daqueles que o ajudaram a chegar ali. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele não é um irresponsável. Ele venceu ali naquela cruz, venceu todo o projeto que Deus tinha para a vida dele, e ele quer compartilhar de tudo que ele conquistou. Jesus, ele quer compartilhar de tudo que ele conquistou, comigo e com você. Ele falou para Deus que aonde ele estava, né, ele queria que nós estivéssemos também. Ele declarou isso na sua palavra. E como é de costume aqui no nosso programa, nós estaremos lendo as Sagradas Escrituras. Né? Hoje nós vamos ler, na sequência aqui, nós vamos ler o capítulo 3 de Marcos. Né? Marcos é o segundo livro da Bíblia. E nós estamos lendo o capítulo 3. Né? Nós já terminamos o livro de Mateus e agora nós estamos já no capítulo 3 de Marcos. Nós estamos lendo um por programa. E outra vez, na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se na dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar. E seguiam-no uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E disse os seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E eles o ameaçavam muito, para que não o manifestasse. E subiu ao monte e chamou para si os que com ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12,
para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão o Zelote, Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E clamando-os, e os chamando a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará sua casa. Na verdade vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e estando de fora mandaram chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que disser a vontade de Deus, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem partes na Bíblia, né, que às vezes passam despercebidos da nossa mente. Uma das coisas mais importantes que existe nesta terra, porque todos os dias, né, nós nos deparamos com um certo risco de não estarmos mais pisando nesta terra e estarmos num outro plano, que é o plano maior que Deus tem para as nossas vidas. Mas o destino da nossa alma, o destino da nossa vida, ou vai ser eternamente com Deus, ou vai ser eternamente sem Deus, pelo aquilo que nos deixa muito claro as Sagradas Escrituras. E nós não sabemos, a Bíblia diz que Deus tem contado todos os nossos dias. E o desejo do meu coração é que eu viva muito, e que você também viva muito, e que eu possa fazer a obra de Deus. Eu tenho pedido a Deus, me dê a oportunidade, né, de fazer a sua obra, a sua vontade na terra. Porque eu não quero chegar nos céus com as mãos vazias, sabendo da verdade, e não ter feito nada em prol daqueles que estão com seus olhos encobertos. E um dos maiores privilégios nossos, enquanto estamos na terra, é estarmos associados a uma família,
ou estarmos na companhia de pessoas que nos querem o bem, ou pessoas que nos amam e pessoas que lutam pelas nossas vidas. Os amigos, né? Os filhos, os pais, o marido, a esposa. Sempre foi do projeto de Deus constituir a família. A família, ela é um projeto de Deus na Terra, né? E Deus resolveu, na sua sabedoria, né, dar ao homem esta missão de constituir família. Deus diz: crescei-vos e multiplicai-vos. E o diabo, sabendo disso, ele tem tentado destruir as famílias da terra. E quando Jesus, ali no versículo 24, ele respondeu à acusação que os escribas diziam que ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulso o demônio, né? Quando Jesus disse que Jesus tinha sobre ele o espírito imundo, aí Jesus respondeu: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa, Jesus está falando da casa, da família, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E essa tem sido a estratégia de Satanás para destruir as famílias, né? Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma família dividida contra si mesma não subsistirá. Como que começa, né? Qual é a maior estratégia do diabo para destruir uma família? Começa quando começa a ter divisões. Quando o esposo já não está concordando com a esposa, né? Quando os filhos não mais estão unidos com o pai e com a mãe. Então, quando existe uma divisão, uma separação, né, o que o diabo mais gosta e o que Deus mais odeia é quando uma família ela é separada, né? Quando existe separação. Mesmo em casos de traição, né, que Jesus, ele diz no caso de prostituição, Jesus abriu ali uma brecha para que a pessoa possa separar, né? Mas mesmo nesses casos, né, o recomendado, né, o aconselhado é que a pessoa procure acertar, né? Não que a pessoa tenha que concordar com prostituição ou traição, mas se tiver como reconciliar, houver uma mudança no companheiro, na companheira, que o aconselhável é que haja esse perdão, essa reconciliação. Porque uma casa dividida, né, ela vai deixar a família, ela vai se desestruturar, né? Então hoje nós estamos vendo, nunca houve tantas pessoas, né, no meio das drogas, tantas famílias perdidas, né? E você vai observar bem, você vai ver que tudo deu início quando houve uma divisão, né? Quando houve uma separação na família. E Jesus, ele está em busca de restaurar as famílias. Porque o inimigo ele quer destruir o projeto de Deus. E quando você está lutando pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, quando você está lutando pela sua família, Deus está lutando ao seu favor, né? Deus, ele deseja o bem-estar da família. Então, quando você está orando para um pai, para um filho, para um irmão, para uma tia, para um sobrinho, Deus ele estará com você nesta luta, porque Deus quer ver, né, a paz na família, Deus quer ver a salvação. E a Bíblia nos diz: crê no Senhor Jesus, né, e será salvo tu e a tua casa. O projeto de Deus, ele não é único exclusivamente para nós, ele é também estendido para a nossa casa e a nossa família.
E nós percebemos que o ser humano, que o homem, a mulher, a criança, o jovem, tem necessidade de ter uma família. E família não é só a família ali da casa, né? De sangue. Existe a família daqueles que fazem parte da igreja. Existe a família daqueles que fazem parte do trabalho. É uma certa família, né? Existem vários tipos de família. Existe até a família daqueles que optam pelo crime. Entre eles existe uma certa união. É logicamente uma família meio cruel, uma família fora do propósito de Deus. Mas existe ali uma certa aliança, uma certa correspondência, uma certa organização, né? E se uma pessoa não tiver inserida a um tipo de agrupamento de pessoas, né, a um tipo de família, né, nós temos a família brasileira, da nação brasileira, nós temos a família dos mato-grossenses, dos paranaenses, né, nós temos a família daqueles que fazem parte da família paulista, né? Então é um grupo maior de pessoas, mas não deixa de ser uma família maior. E nós temos a grande família do reino de Deus. E embora talvez você tenha sido rejeitado na sua família, ou na família, na família de sangue, ou na família da igreja, ou na família do trabalho, ou você é rejeitado na sociedade como um todo, né? Quem nunca foi rejeitado em relação a um tipo de agrupamento de pessoas, a uma classe ali de pessoas? E uma das partes mais lindas da Bíblia, eu acho essa daqui, né, de Marcos. Tem Marcos e tem outros livros também. Quando Jesus é informado, Jesus estava ali em uma reunião, né? E aí existia o lado de fora da reunião e o lado de dentro. Provavelmente ele estava num local fechado. E chegaram então os seus irmãos e sua mãe, né? E estavam do lado de fora, porque estavam do lado de fora porque tinha um lado de dentro, né? E mandaram chamar ele, né? E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. Eu não sei se foi exatamente nesse momento, porque aqui está dizendo, no mesmo capítulo, né? Está dizendo que a família dele saiu para prender ele, porque estava dizendo que ele estava fora de si, né? Os próprios familiares queriam ali capturar Jesus, ou queriam levar Jesus de volta para casa, porque eles não estavam tendo o discernimento, né, a respeito de quem era Jesus, né? Porque Jesus, ele não era como as pessoas da terra são. Jesus era diferenciado, né? Jesus era diferenciado e ele tinha sobre ele o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus, né? Santo, santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E uma das passagens mais lindas aqui que eu vejo é quando Jesus é informado que os seus irmãos estavam procurando ele, né? Talvez queriam levá-lo de volta. E Jesus começa a olhar para a multidão, discorrer os olhos assim em cada pessoa. E ele faz uma pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos?
E olhando ao redor para os que estavam assentados dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Que passagem maravilhosa. Você que está me ouvindo, eu não sei se você entendeu, mas Jesus, ele dá essa oportunidade para mim e para você. Talvez não somos rejeitados na família aqui da terra ou em outras famílias, mas Jesus, ele me convida e convida você a fazer parte da família dele, nos igualando à própria mãe dele e os seus irmãos, né? Jesus aqui, ele está dizendo que família mesmo, não necessariamente é aquela de sangue, né? Mas é aquela que está unida no mesmo propósito. Porque quando ele disse assim, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então qualquer que fizer a vontade do Pai, esse vai ser irmão, irmã de Jesus. Então você tem o privilégio, né? Você tem o privilégio de ser um familiar do Senhor Jesus. Você tem o privilégio de ser, né, um familiar do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nosso Deus. Talvez as pessoas na terra não dão nada por você. Talvez você, até que está ouvindo, você pode estar nas drogas, na prostituição, pode estar fazendo o que for de errado. Se você se entregar de alma e coração a Jesus, a esse projeto de Deus, ele te recebe no alto céus. E ele te insere no reino dele. E aí você passa a ser uma pessoa de honra na terra. Tanto na terra quanto no céu. Talvez não tanto na terra quanto no céu. Porque no céu diz que quando um pecador se converte, né, há festa nos céus. Talvez na terra ninguém dá nada por você. Mas se você se converter, caso você não tenha feito, haverá festa no céu, por causa do seu arrependimento. Né? Quando um pecador se converte, há festa nos céus. Porque você entra na família de Deus. Porque você entra na família de Jesus. Porque você passa a ser como a mãe de Jesus e os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande é o nosso Deus. Nós vamos orar, né? E se você quer fazer parte, se você ainda tem dúvida que é pertencente à família de Deus, e você quer fazer parte a esta família hoje, né? Então você ora a Deus, peça para que Ele perdoe os seus pecados. Ora comigo agora, fala assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, faz de mim um outro homem. E se você for mulher, faz de mim uma nova mulher. Peça para Jesus perdoar os seus pecados. Peça para Jesus escrever. Fala assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito, Senhor, à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, a todos que oraram comigo, a todos que estão desejosos de fazer parte dessa família, se já não fazem. Meu Deus, abençoe a todos. Abençoe os parentes, os familiares, Pai. Senhor, se há alguém enfermo nesse momento, Senhor, passa com a sua glória, com o seu poder, com o seu sobrenatural, Pai. Vai tocando, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, meu Deus. Vai trazendo cura, vai trazendo vida, Pai. Vai fazendo, ó Pai, um milagre, Senhor. Vai dando a vida eterna, meu Deus. Vai tirando, ó meu Deus, as enfermidades, as correntes, as amarras. Vai abrindo os olhos dos cegos, ó Pai. Se existe alguém com câncer, cura. Problemas no estômago, no fígado, no pâncreas, nos dentes, Pai. Nas vesículas, Pai. No rim, Pai. Vai tirando as pedras, vai tirando os males, Pai. Vai passando com a sua glória, meu Deus. Vai trazendo paz, Senhor, dos céus. Vai quebrando os laços do diabo, das trevas, meu Pai.
Vai abençoando a cidade desse homem, dessa mulher, os hospitais, meu Pai. Tem misericórdia daqueles que estão nos hospitais. Tem misericórdia, Pai, daqueles que estão morrendo sem ouvir a tua palavra, meu Deus. Envia os teus servos, meu Pai. Gadai, Osu, Decanto e Ras. Oh Deus, o valor de uma alma é muito grande, Pai. Labaciderai, Oxurianda, Lamarras. Santo é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E que em breve você possa estar nos ajudando a proclamar o Evangelho da paz. E ser um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Glória ao nosso Deus.